Atendimento veterinário a domicílio. Como funciona? Quais as vantagens e as desvantagens? E financeiramente, será que vale a pena para o veterinário? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então vem comigo e não sai daí. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. O número de profissionais médicos veterinários que oferecem esse tipo de atendimento a domicílio vem crescendo muito nos últimos anos. Então, consequentemente, os atendimentos a domicílio vêm crescendo muito na medicina veterinária. E com isso surgem algumas dúvidas. Então vamos abordar diversos aspectos aí sobre o atendimento a domicílio para tirar todas as suas dúvidas. Todo atendimento veterinário começa pela consulta. Então a consulta é sempre o primeiro passo, salvo os casos de emergência, em que o animal precisa de uma intervenção o quanto antes e não tem tempo hábil para se fazer uma consulta normal. Então, nesses casos, é claro que você precisa procurar uma clínica veterinária, um hospital veterinário e levar o seu pet, para o atendimento o mais rápido possível. Mas não se tratando de uma emergência, é possível então fazer o atendimento a domicílio. Então, você vai entrar em contato com o médico veterinário que oferece esse serviço e vai agendar uma consulta. A consulta é interessante, pois através dela nós conseguimos obter muitas vezes informações bem valiosas sobre aquele paciente, sem a necessidade de muitos equipamentos muito caros ou muito específicos. Em uma consulta com um clínico geral, praticamente o que o veterinário utiliza é apenas um termômetro, um estetoscópio, as suas mãos e o seu conhecimento. Então isso permite que o médico veterinário possa se deslocar até o domicílio onde vive esse animal para atendê-lo então naquele local. Isso não significa que o médico veterinário que atende a domicílio não precise de outros equipamentos, pois rotineiramente são necessárias avaliações complementares. Então é necessário que tenha, por exemplo, um glicosímetro, que é o aparelho que afere a glicemia do paciente, um kit de Doppler com os manguitos, que é através dele que a gente consegue verificar a pressão arterial desse paciente, enfim, existe uma infinidade de equipamentos, e quanto mais avaliações, quanto mais equipamentos, mais completa fica essa consulta, mais informações nós conseguimos obter. Mas não são equipamentos muito grandes, pesados e relativamente baratos, Então isso tudo pode ser transportado facilmente em uma maleta ou algo do tipo. Então o que dá para fazer em uma consulta a domicílio? Podem ser feitas vacinas, outros tipos de injeções de medicamentos diversos, por exemplo. Pode ser feita, então, um atestado de saúde, emitido um atestado de saúde veterinário, muitas vezes quando o animal precisa ser transportado, então o veterinário pode emitir esse atestado. O médico veterinário pode ainda coletar amostras de sangue, fezes, urina, outros materiais biológicos para se fazer exames complementares, pode fazer curativos, por exemplo. Então existe uma série de procedimentos que podem ser realizados sim na casa do tutor. Uma coisa importante de se falar a respeito da vacinação é que geralmente não é necessário pagar uma consulta. Então eu falei há pouco que o atendimento veterinário ele sempre começa através da consulta, o atendimento do paciente que tem um problema, que está apresentando alguma alteração, mas se for apenas para imunização, apenas para vacinação, geralmente não é cobrada a consulta, É um dos únicos casos aí em que não é cobrada a consulta, é cobrada apenas a vacinação mesmo. Importante falar, por mais que pareça óbvio, mas nem todos entendem dessa forma, que outros procedimentos não estão inclusos no valor da consulta, Então, se precisa fazer um curativo, se vai coletar alguma amostra para fazer algum exame complementar, essas coisas são cobradas à parte, não está incluso na consulta. Tem veterinários que cobram o deslocamento até a sua residência à parte, um valor à parte, conforme ali a distância geralmente.
Mas é bem comum que não tenha, não se cobre esse valor. Na verdade, ele já está incluso no valor da consulta. Então, geralmente, o veterinário estabelece um perímetro, né, um local, uma cidade, aonde ele vai atender, e dentro ali daquela cidade já está incluso, então, o deslocamento, você vai pagar apenas o valor da consulta. Quais são as vantagens, então, do atendimento a domicílio? Além, é claro, da vantagem principal, que é a comodidade de você não precisar sair da sua casa, se deslocar até uma clínica, até um hospital veterinário. Então nós conseguimos observar o ambiente, o médico veterinário consegue observar o ambiente em que aquele animal está inserido. Muitas vezes o problema pode estar sim no ambiente, algum erro de manejo, algo ali no ambiente que está interferindo na saúde, no bem-estar desse animal. É possível também observar o comportamento normal desse animal dentro do seu próprio ambiente, como que ele está se comportando ali. E é claro que evita muito o estresse do deslocamento até a clínica, né? Então vamos pensar em um gato, por exemplo, um gato mais arisco, que nunca sai de casa, que mora apenas em um apartamento, por exemplo. Só o fato de você colocar ele dentro de uma caixa de transporte, colocar dentro do carro, ir ali chacoalhando durante o carro, a movimentação, tem animais que passam mal, tem animais que enjoam, né? Durante o transporte, tem todo o barulho do trânsito, aí chega na clínica, vai em um local totalmente diferente, um local que o animal não conhece, com outros animais latindo, com cheiro de outros animais, com pessoas estranhas. Então, assim, realmente tem muito estresse, né? Principalmente para os gatos, né? Então, o atendimento a domicílio ele se popularizou muito justamente por causa dos atendimentos a felinos, né? Talvez seja o mais adequado atender o gato na sua própria residência, pensando nessa questão de evitar estresse. Mas não só com os gatos, com os cães também. É muito comum, né, que a gente vai atender na clínica, no hospital veterinário, a gente vai atender um cãozinho que ele já olha para você, ele tá tremendo já, porque ele fica muito assustado, ele se assusta quando ele vê uma pessoa de branco, ele se assusta quando ele chega na clínica, é muito comum. Os tutores relatam muito que apenas ao chegar na porta da clínica o animal já começa a tremer, já começa a ficar assustado com medo. Infelizmente isso ainda é muito comum e aí com o atendimento a domicílio tudo isso pode ser evitado. Outra vantagem bem importante do atendimento a domicílio é na questão das imunizações, principalmente os filhotes, né? Então um filhote, até que ele complete o seu protocolo vacinal, ele não tem uma imunidade ainda muito competente, né? Então o ideal é que ele nem saia de casa, que ele não seja exposto, né, não tenha contato com outros animais que podem transmitir doenças para ele. E quando você leva um filhote em uma clínica, o que mais tem ali são animais doentes, por mais que nós tenhamos sigamos todo um protocolo, tenhamos cuidados de higienização, de desinfecção da clínica, pode acontecer, às vezes é inevitável, né, do filhote acabar tendo um contato aí com algum agente e acabar adquirindo alguma doença na própria visita na clínica, né? Então, quando um filhote não sai de casa, o veterinário vai até a casa para vaciná-lo, é o melhor dos mundos. Mas o atendimento a domicílio também tem algumas desvantagens. Eu diria que a principal desvantagem está ligado às limitações que o médico veterinário tem quando ele atende a domicílio, né? Por questões óbvias. Então, por exemplo, se esse animal necessita de internação, né? O animal está desidratado, o animal está com muito vômito, está com diarreia, está muito apático, ou seja, ele precisa ser internado. Então aí não tem como fazer isso em casa, ele vai ter que se deslocar, né? Você vai ter que levar o animalzinho de qualquer forma até uma clínica, até um hospital. Mas em outros casos também, então, por exemplo, quando o animal precisa de alguma intervenção ambulatorial, algum procedimento que necessite de sedação, por exemplo, né? É muito arriscado sedar um animal em casa, porque a gente não tem à mão muitos equipamentos, oxigênio, bloco cirúrgico à disposição, como a gente tem aí dentro, né, de um estabelecimento veterinário. Então essas coisas acabam sendo fatores limitantes, né, para o atendimento a domicílio. E além disso, né, tem o risco, infelizmente, o risco de você estar entrando na casa de uma pessoa estranha, né? Por mais que a gente não tenha maldade, mas a gente sabe que hoje em dia como está o mundo e como as coisas podem acontecer, infelizmente, né? A pessoa pode estar mal intencionada, chamar você
te atrair até a sua casa, né, com a desculpa de ser um atendimento para o bichinho e, sei lá, fazer o que com você, né? Então, infelizmente, tem esse risco também. E financeiramente, será que vale a pena para o médico veterinário fazer atendimentos a domicílio? Olha, depende de vários fatores, né? Em geral, a consulta a domicílio tem um valor mais alto por questões óbvias, né? Então, geralmente se paga mais caro para uma consulta a domicílio do que uma consulta em uma clínica veterinária. Eu sempre digo que depende muito do teu deslocamento, né? Então, pessoas que trabalham em grandes centros urbanos acabam ficando muito tempo no trânsito, né? Muito tempo se deslocando entre uma casa e outra. Às vezes, boa parte do teu faturamento, do teu lucro, vai ali no deslocamento, né? Sem contar que tem o desgaste do próprio carro, que muitas pessoas erroneamente não colocam na conta, mas isso faz parte da conta sim, né? Então tem o desgaste natural do carro e o risco de estar no trânsito, né? A qualquer momento você pode sofrer um acidente, aí algum problema com o seu carro, né? Então depende muito, né, se a pessoa perde muito tempo no trânsito, se faz muitos atendimentos, se faz poucos atendimentos. Então o seu faturamento, obviamente, vai depender muito de quantas consultas você faz por dia, quantos atendimentos você faz. Então vamos supor, né, que um veterinário cobre apenas R$160, né, em uma consulta a domicílio. Se ele fizer apenas 4 consultas em um dia, né, que é bem tranquilo, 2 de manhã, 2 à tarde, por exemplo, ele vai faturar pouco mais de R$600 naquele dia. Agora, se ele fizer 8 consultas, ele já vai faturar quase R$1.300, ou seja, um salário mínimo em apenas um dia. É claro que esse é um valor sujo, né? O valor bruto, sem descontar aí todos os custos, mas basicamente o custo é relacionado ao deslocamento mesmo, né? Porque para fazer uma consulta você não gasta praticamente quase nada. Além disso, você vai ter outras fontes de renda. Então, por exemplo, se o animal precisar, que é comum que precise, de um exame de sangue, de algum procedimento, fazer um curativo, qualquer procedimento adicional, você vai cobrar a mais e vai ganhar em cima, naturalmente vai ganhar um pouco mais naquele atendimento, né? E você pode ainda vender para o tutor do animal. Então, por exemplo, algumas medicações você pode prescrever a medicação e você mesmo pode levar até o tutor e oferecer, vender aquela medicação, né? Então você pode aí implementar, ser criativo e faturar de diversas formas, não só através da consulta. Mas se tratando dessa parte financeira, na minha opinião, a principal vantagem do atendimento a domicílio é que você tem pouco custo, né? Você prepara ali uma maleta bem completa e você pode fazer os seus atendimentos. Então você não precisa, por exemplo, investir em um consultório, em uma clínica veterinária, em que você vai pagar muitas vezes aluguel, vai pagar luz, vai pagar água, vai pagar funcionários. Então você não tem nenhuma dessas despesas. É claro que muitas vezes você fica limitado, você acaba esbarrando em algumas situações que te limitam e você precisa encaminhar para uma clínica, né? Mas só o fator de você não precisar comprar os móveis, mobiliar uma clínica, comprar os outros equipamentos que demandam uma clínica ou mesmo um consultório veterinário, isso já é um fator que gera uma economia muito grande. Então você viu nesse vídeo que o atendimento a domicílio está crescendo cada vez mais. Acredito que no futuro vai ter cada vez mais pessoas, médicos veterinários, atendendo a domicílio. É uma ótima oportunidade, pessoas às vezes que estão recém-formados, sem muita experiência, às vezes não conseguem trabalhar em uma clínica ou não tem condições, né, de abrir um seu próprio consultório, pode começar então com os atendimentos a domicílio sem ter muitos custos. Então é sim uma boa opção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Acredito que eu abordei todos os aspectos envolvendo atendimento a domicílio, mas caso eu tenha esquecido de alguma coisa ou caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida referente a esse tipo de atendimento veterinário, deixa para mim ali nos comentários. E se você quer ver vídeos novos como esse, todas as semanas, com assuntos relacionados à medicina veterinária, à ciência, à saúde única e à saúde animal, clica agora no botão de inscrever-se. Inscreva-se e ativa já o sininho, ativa as notificações para você ser sempre avisado quando tiver um conteúdo novo, um conteúdo interessante para você. Então não esquece de inscrever-se aqui no nosso canal. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos em um próximo vídeo.
Até lá!